pessoal, num piscar de olho, tô eu aqui de volta. Então, falando novamente de câncer, lembra? No programa anterior, eu trouxe aqui a doutora Fernanda e nós falamos muito sobre as formas de câncer, como que você tem câncer, se a tua família tem, mas eu vou deixar ela comentar e você aí vai dar continuidade. Se você ainda não assistiu, vai lá no último programa, lá no YouTube, tá? Dá uma olhadinha, veja o papo que a gente falou aí que foi importantíssimo. E agora, hoje, nós vamos dar continuidade a esse programa que é importantíssimo para você, para mim, para todas as pessoas, para a gente entender um pouco mais por que a gente tem câncer, né? Ou pelo menos porque algum dos nossos familiares tem o câncer. E como a gente faz hoje para se curar, para se tratar. E olha, pelo SUS, hein, gente? Pelo SUS. E a gente trabalha de uma forma pedindo orientação para médicos como a doutora Fernanda, para que a gente possa ser bem atendido, bem olhada, bem vista sobre esse tema que é tão desgastante só da gente comentar. Mas vamos dar continuidade ao nosso programa com a doutora, que nem saiu do lugar, hein? Continuamos no segundo episódio. E daí, doutora, vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho ao primeiro episódio aí do programa e até a gente chegar nas outras perguntas que eu ainda tenho para fazer para você. Okay. Então, no programa passado a gente conversou o combate ao câncer, né? O dia do combate ao câncer, que foi agora que a gente está lembrando, né? Acho que o ponto importante aqui são os programas de rastreio, né? Populacional. A gente lembrou que a cobertura no nosso país ainda é muito baixa, né? A gente tem uma população-alvo que a gente cobre ali só um quarto, né, dos pacientes. Então, eu acho importante a gente frisar essas campanhas, a importância de estar fazendo os exames todo ano, né? As mulheres, a mamografia, o preventivo de colo de útero, os homens, que é uma população ainda mais difícil da gente Sim. levar para fazer o rastreio, né? Com PSA e toque retal. Eu acho que é um assunto importante para a gente estar sempre retomando e fazendo uma força-tarefa para aumentar essa cobertura. Você não acha que as campanhas são poucas? A gente devia investir mais nas campanhas, né? Sim, com certeza. Falar sobre o câncer de mama, útero, trazer aí diagnóstico mais importantes. E para as pessoas que não têm tanta condição, que vai pelo SUS, que é um bom atendimento, né? Eu vejo muita gente falar que o atendimento pelo SUS é tão importante ou mais importante, né, nesse tratamento. Hoje as novidades que existem por aí, quais são? Então, o que a gente teve de avanço nos últimos anos, principalmente aí na área de câncer, isso infelizmente não está disponível no SUS ainda, mas a gente teve a imunoterapia, que a gente conversou bastante, né, no episódio passado, que são tratamentos que estimulam o sistema imunológico do paciente a combater o câncer. A gente consegue detectar ali alvos, né, nas mutações da célula normal que causaram o câncer, e a gente tem algumas drogas para tratar essas mutações, né? Então, e temos drogas novas também que conseguem entregar a quimioterapia ali mais na região do câncer e também fazer um tratamento mais eficaz. Então, a gente tem vários avanços que realmente estão mudando a história desses pacientes. Tá, eu vou fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui, quando nós paramos, a gente conversou sobre isso, né? O que eu devo fazer ou como eu devo procurar um médico? Quais são as primeiras informações que eu devo receber de um médico sobre o meu tratamento? O paciente, quando ele chega para consultar e ele tem um diagnóstico ou uma suspeita de câncer, né? É uma consulta, uma chuva de informação, né? Então, Sim. A gente tem que ter muito cuidado para poder ajudar o paciente na jornada do que ele vai fazer na sequência, explicar o passo a passo, né? A gente primeiro precisa confirmar o diagnóstico, né? Então, normalmente a gente precisa de uma biópsia se o paciente ainda Sim. não tem. A gente precisa de exames de imagem para ver a extensão do tumor, né? E aí, depois de todas essas análises, aí sim a gente vai fazer
o planejamento do tratamento, se vai começar com tratamento sistêmico, né, que a gente chama com medicamento, com químio, com imuno, com terapia-alvo, ou se vai para uma cirurgia de cara. Então, todo esse planejamento, normalmente, a gente tenta fazer de forma multidisciplinar, né? Então, não decide sozinho, né? Decide junto com o cirurgião que trabalha comigo, com o radioterapeuta que trabalha comigo, para a gente fazer... Vocês fazem esse apanhado já do exame já comprometido, tá? Com câncer, né? Isso. Tá ali, você já sabe. E daí, conversando com o paciente, vocês vão traçar uma forma de trabalho. Traçar a melhor estratégia para cada paciente, para cada tipo de tumor. Né? Então, a gente tem que ajudar o paciente a fazer essa jornada, ele conseguir marcar todos esses exames, fazer os exames, fazer a jornada depois, entender o passo a passo do seu tratamento e o que ele vai ter de efeito colateral e como que a gente vai manejar. Porque os efeitos colaterais, eles são esperados, eles são comuns, mas todos eles têm alguma forma da gente manejar, da gente amenizar para o paciente conseguir fazer o fica tratamento. mais humanizado também, né? Sim. Que não é aquela coisa, ó, você tá com câncer, pode ir para casa, toma esse remédio e acabou. Não, né? Você vai ter que fazer um trabalho, né? Deixar essa pessoa calma, mais tranquila para poder se curar. É importante essa pessoa entender do que ela tem e quais são os passos e ela concordar, né? Sim. A gente precisa estar no mesmo lado, né? Porque não adianta nada eu fazer um planejamento maravilhoso de tratamento e o paciente ou não entender a importância do tratamento ou ele ter um efeito colateral muito grave e eu não ajudá-lo e ele vai acabar abandonando, né? Então, Sim. A gente tem que caminhar junto, senão não existe tratamento. É importante, só não pode abandonar, né? Isso. Tem que dar continuidade. No anterior a gente falou bastante, como você mesmo disse, nós não podemos deixar uma perguntinha aí sobre o Covid, né? Afinal, o mundo passou pelo Covid e ainda tem alguns casos, né, de Covid no mundo, se espalhando por alguma situação, com maior influência em algum lado do país ou outro não, mas o Covid ainda está por aí, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. Como que a pandemia do Covid afetou o diagnóstico e o tratamento de pacientes com câncer? Durante a pandemia foi muito desafiador, porque o paciente que tinha diagnóstico e que estava em tratamento, ele não podia esperar passar a pandemia para a gente dar continuidade, né? Então, na época ali, a gente teve uma força-tarefa de trabalho da equipe de como a gente ia manter esse paciente em tratamento, né, da químio, da cirurgia e criar rotas seguras para esses pacientes continuarem. Nossa, um desafio, né? Exatamente, continuarem frequentando o serviço de saúde que estava todo focado para atender a pandemia, mas tinha que ter uma rota segura para esses pacientes que já têm imunidade mais baixa pelo tratamento em si, para que eles pudessem circular e não terem um risco tão aumentado de pegar a infecção, né? Então foi uma força-tarefa mesmo. E aí, durante a pandemia, a gente teve uma queda muito importante nos exames de rastreio, claro, né? Porque a pessoa tá saudável em casa, né? Todo mundo fala, fica em casa, não vai no serviço de saúde. Então, o pessoal realmente deixou de fazer exames de diagnóstico, a gente caiu pela metade, né? Os exames de rastreio ali em 2020, principalmente, mas a gente já recuperou isso, né? Então, claro que ali no pós-pandemia a gente teve diagnósticos um pouco mais de casos um pouquinho mais avançados, né? Mas agora a gente já voltou ao patamar pré-pandemia em termos de rastreio nacional, né? E por outro lado, a gente também fez mais diagnóstico de câncer de pulmão na época, porque a gente fazia muita tomografia para o paciente que chegava com alguma suspeita de Covid no pronto-socorro. Insuficiência respiratória. Exatamente. Então a gente fez mais diagnóstico de câncer inicial de pulmão nessa época do Covid. Nessa época, você pensava em você? Como médica naquele momento, porque você também saía de casa, você também corria o risco, né? E às vezes chegava lá, o paciente não podia ir, ou o paciente faleceu, mas você estava presente, você passou por isso. Eu acho que a pandemia foi muito desafiadora para todos, né? Para nós profissionais de saúde. Claro que a gente pensa, né, na gente, na nossa família, né? Então, eu lembro que eu ia visitar meus pais, eu trocava de roupa na área de serviço antes de entrar na casa deles, né? Eu atendi durante a pandemia, eu estava grávida, né? Então, eu tinha uma preocupação, né? Com isso a gente usava máscara face shield, né?
Mas o principal é que a gente tinha muito medo era de não contaminar os pacientes, né? Então Sim. essa era meio neurótico ali, né? De tentar blindar ali o serviço para que ninguém circulasse ali com Covid, né? Ou com sintoma. Aliás, eu acho que neurótico ficou o mundo todo, né? Eu acho que ninguém ficou sem estar neurótico, né? Só o fato de você falar da gravidez e que você estava presente nesse trabalho. Gente, eu estive muito de perto, assisti isso, convivi com isso. Foi muito difícil para qualquer área, né? Para qualquer área. Como que você vai salvar uma pessoa que teve um infarto passando pela porta de um hospital com uma contaminação incrível? Imagina as pessoas que tinham câncer, que esperavam melhora e não poder fazer uma cirurgia, não poder fazer um tratamento adequado. Você escutou muito isso? Então, a gente fez esse trabalho para que eles não ficassem sem o tratamento, né? Então, todas as cirurgias foram canceladas, exceto as cirurgias de câncer, né? Todos os atendimentos de consulta foram cancelados, exceto os atendimentos de câncer. Então, a gente continuou, né? A gente manteve ali o trabalho, o dia a dia de atendimento durante toda a pandemia. A gente não teve Independente? Independente. Né? A gente tinha triagem ali na entrada do serviço, então qualquer paciente ou familiar que tivesse algum sintoma respiratório não podia entrar. Já não podia entrar? Né? Nós, né, da equipe, todo mundo muito atento também a qualquer sintoma para não estar contaminando os pacientes, mas a gente não parou nem um dia o atendimento. E hoje, quais são as perspectivas aí futuras aí para um tratamento de câncer, considerando as pesquisas que estão em andamento? A gente escuta muito falar, tem a cura para isso, tem a cura... Como que está a perspectiva entre vocês médicos em cima desses estudos aí? Eu acho que a gente tem desenvolvido drogas cada vez melhores, né? Então a gente tem entendido melhor como que o câncer acontece, né? O que acontece na célula normal, as vias de mutação, e a gente tem desenvolvido drogas cada vez melhores para corrigir isso. E métodos mais sensíveis também para detectar essas mutações, né? A gente tem entendido melhor o nosso sistema imunológico, como que a gente ativa, por que que ele falha, né? Porque, teoricamente, o nosso sistema imunológico não deveria nem deixar a gente ter câncer, né? Sim. Então, o que aconteceu ali que ele falhou? E o paciente que estava respondendo e não respondeu, porque, como é que a gente pode ativar, qual que é a melhor forma de fazer esse tratamento, né? Então, eu acho que a gente está caminhando relativamente rápido nesse sentido. A precariedade, essa parte onde a pessoa se alimenta mal, né? Existe aí, é precária. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a uma boa alimentação, a um bom tratamento. O que você poderia dizer para essas pessoas sobre esse fator tão importante que é a alimentação, para que essa pessoa tenha a imunidade mais forte? Eu acho que o acesso à alimentação é um fator social, né? Então, quando a gente acolhe, né, um paciente oncológico no serviço, por exemplo, no SUS, né? Isso acontece mais no SUS. A gente faz uma avaliação psicossocial ali do paciente, né? Então, quando a gente detecta uma situação de fragilidade maior, a gente tem uma equipe de serviço social que vai estar acolhendo, né, aquele paciente, vai ver se ele precisa que ache algum familiar para dar apoio, se a gente consegue algum benefício, né, que o paciente oncológico ele tem lá, auxílio doença, né, isenção de imposto de renda, alguns benefícios que eventualmente podem ajudar podem situação, né, ou eventualmente achar uma instituição de apoio para que ele tenha o mínimo de suporte para poder fazer o tratamento, né? Porque realmente não adianta a gente oferecer o melhor medicamento se o paciente não estiver comendo bem, dormindo bem, conseguindo chegar até o... É um trabalho completo, né? Você tem que ver desde o início por que ele teve aquela doença, quais os sintomas que ele está tendo, a alimentação que ele precisa, a continuidade no tratamento, exatamente, né? O tratamento vai muito além de prescrever não o que para é só o diagnóstico. Exatamente, ou dizer qual é o remédio que ele vai usar, né? É preciso entender todo o contexto para que tudo esteja equilibrado e ele consiga fazer o tratamento, receber todo o tratamento. E para esse paciente você fala o quê? Qual é o teu feedback para ele? Qual é a informação que você dá para ele?
olha, você vai se curar, mas você precisa disso. Como que você age? Você fala tão mansinho, né? Parece que tudo que você fala dá tão certo. Como que você age quando a pessoa está nervosa, agitada, que recebeu um diagnóstico horrível, né? Eu vou morrer, eu tô com câncer. E a doutora? Eu acho que, assim, sempre importante, né, explicar o diagnóstico e mostrar o plano, né? Porque é muito difícil para o paciente, eu estou com câncer e agora, né? Então a gente tem que ter o plano. Nós vamos fazer o diagnóstico, vamos fazer a biópsia, vamos fazer o exame, vamos fazer a quimio, vamos fazer a cirurgia. E uma coisa que eu sempre falo para o paciente é que ele tem o direito de ter o luto, né? O diagnóstico de câncer, você tem que viver o luto do diagnóstico. Daquele momento que você... Então, o paciente ele vai ficar irritado, chateado, revoltado. Vai chorar. Vai chorar, né? Ele vai ter um momento dele de tristeza até ele passar para o momento dele de aceitação. Ele tem que passar nas fases do luto, isso não tem que ser reprimido, né? Ele tem que sentir aquilo, isso faz parte. E às vezes a gente tem que distanciar, porque às vezes o paciente ele fica bravo e acaba respondendo atravessado à equipe ou ao médico, mas a gente tem que saber que isso não é contra nós, isso faz parte... É o momento que ele está passando. Faz parte exatamente, do processo de luto, que é a fase da revolta ali, e isso vai se resolver, né? E ele tem esse direito, a gente tem apoio psicológico também, tem a psicóloga que acompanha, quando o paciente não consegue trabalhar isso sozinho, mas ele tem que saber que isso não é vergonhoso, isso faz parte do processo dele. É difícil, eu entendo que eu acho que a parte mais difícil não é nem o tratamento em si. Claro que ele não sabe tudo que ele ainda vai passar, mas só o fato de você receber o diagnóstico, não importa se é uma bolinha pequenininha ou se é uma coisa enorme, eu acho que o peso é como você falou. Você tem que passar o processo, você tem que chorar, você tem que esbravejar, né? Porque comigo não é uma pergunta que você vai ter uma resposta, né? Porque eu acredito que pode acontecer com qualquer pessoa. Exato. Acredito não, acontece com qualquer pessoa. Mas por que comigo? Né? O que será que eu tenho que fazer para enfrentar tudo isso? E às vezes, embaixo dessa pergunta, tem uma resposta que você vai encontrar, que é a força, né? Que é a tua personalidade, que é a tua forma de enfrentar esse mal que pode te levar a qualquer momento. Morrer, nós vamos morrer, gente, né? Só não precisamos deixar acontecer uma morte difícil, sabendo que nós temos quem nos ajuda. E essa parte, eu acho que é mais difícil, é quando você recebe, né, o diagnóstico que... Eu acho que até a médica, né? Você, como médica, entende que eu estou falando, que a preparação para falar pro paciente é como se você entrasse dentro dele e falasse, olha, eu posso te ajudar, mas você não pode falar totalmente, né? Se ele não souber enfrentar, se você não ajudar. Eu acho que o câncer, nós podemos competir com ele, ou para ele nos matar, ou para a gente viver. Eu escutei isso de um médico há muitos anos atrás, aonde ele disse, por que você está chorando muito? Por que você chora tanto? Né? Você pode atravessar a rua, um carro te pegar e você morrer. Mas você está aqui, então vamos enfrentar junto. Né? É um sofrimento? É um sofrimento, gente. Eu tenho certeza disso. Mas enfrentar junto com o seu médico, né? Trazer essa confiança para o seu médico é o mais importante, sim. Você tem que ter força para você aí, que está passando por isso, falar, não, eu vou conseguir viver, eu vou sair dessa. É isso, doutora? É isso. Eu falo que quando eu dou o diagnóstico de câncer, é um rio, né, caudaloso ali, que o paciente vai ter que passar, né? E eu conheço o rio, então eu posso ajudar, exato, né, a passar. Mas é um rio difícil. Difícil, então, né? A gente tem que ir juntos, né? Eu acho que é assim, tem que ir junto. Você falou uma coisa que tem que ser bem... Então, recentemente, né, voltando lá para o nosso tema, que não saímos do tema, mas eu tenho que fazer algumas declarações e falar alguma coisa aí. Recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar
propôs aumentar a idade mínima para a realização de mamografia. E aí, hein? Que bagunça que deu na cabeça do povo. Eu fiquei pensando, e agora? Então, vamos lá, né? Então, acho que de conhecimento de todo mundo, mamografia anual, né, o programa de rastreio de mamografia vai reduzir a mortalidade de câncer de mama e vai aumentar o diagnóstico precoce, ponto. Isso é benéfico para todo mundo. Exatamente. Ponto passivo. O ponto é que a gente tem um programa de rastreio bem estabelecido no SUS, com campanha, né? Eu vou lá pegar remédio da pressão, mas tem o mês outubro rosa, eles vão pedir para eu fazer uma mamografia. E a gente não tem isso no plano de saúde, né? No plano de saúde, se você vai no teu médico, no teu ginecologista e ele pede, você vai fazer o exame, mas não existe um programa sistemático da equipe de saúde para lembrar as mulheres que elas têm que fazer o exame de rastreio, né? O plano de saúde não investe em campanha de marketing, né? Então, a ideia da Agência Nacional é colocar como uma obrigatoriedade, né, um comprometimento maior da saúde suplementar e também fazer um rastreio. E isso eu acho que é um ponto muito positivo desse movimento que teve esse ano, de colocar um programa de rastreio que não existe, né, hoje, implementado em saúde suplementar. Mas eu acho que a gente poderia fazer isso seguindo as últimas recomendações mais recentes, né? Então, ao invés da gente copiar, né, as recomendações, digamos, mais básicas, né, ou mais simplificadas, né, por exemplo, do SUS, né, que o SUS recomenda a partir dos 50 anos e fazer a cada 2 anos, a gente pode usar as últimas recomendações da Organização Mundial da Saúde, das principais sociedades, que orienta que comece o rastreio aos 40 anos e que seja feito o exame de forma anual, né? Mas é importante colocar que a Agência Nacional ela não está tirando o direito da mulher mais jovem de fazer o exame e nem de você fazer o exame anual, porque na verdade a indicação médica é direito do paciente. Claro. Né? Então, se eu pedir uma mamografia para uma mulher de 40 ser anos, feito. ela vai fazer. Né? O que está sendo discutido ali é a questão da campanha, como é que vai ser feita a campanha. Né? Porque quando foi falado, principalmente as mulheres, elas ficaram um pouco mais revoltadas, eu acredito. Inclusive eu, né? Por que mudaram isso? Qual é a justificativa de fazer isso? Agora a gente já está entendendo um pouquinho, mas mesmo assim a gente se preocupa, porque quando eu vou fazer um exame ginecológico, e o médico não achou alguma coisa ou não achou, eu estou com alguma suspeita, será que o médico vai me pedir? Será que eu vou conseguir fazer tendo 40 anos? Existe essa preocupação, né? Eu acredito que não vai ter nenhuma restrição quanto a isso, não é essa a proposta, né, da Agência Nacional de Saúde. O médico indicando a paciente vai fazer, né? E o médico ele vai escolher qual diretriz que ele vai seguir, se ele vai seguir a diretriz do SUS ou se ele vai seguir a diretriz da Secretaria de Saúde, da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade de Mastologia. Mas veja que hoje, na verdade, ele não tem nenhuma recomendação formal de pedir nem com 40, nem com 50. 40, nem com 50. Né? Então, o que está sendo proposto ali é de começar a ter um movimento maior dessa recomendação de campanha. Mas a gente ficou preocupada. Mas eu acho que, já que a gente vai pôr, a gente já podia pôr da melhor forma, né? Com certeza. Pelo menos deixar a gente um pouco menos preocupada, né, gente? Pelo amor de Deus, eu acho... Quando eu li, eu falei, não, tem alguma coisa errada, deve ser alguma coisa aí que não tá certa. E a gente ficou, sim, muito preocupada. Nesse programa de rastreio aí de câncer de mama, o diagnóstico precoce, a gente já falou em alguns programas sobre a redução de mortalidade. Isso, as mulheres estão bem entendidas sobre esse assunto? Você acredita que... Eu acredito que a mulher entende melhor isso do que o homem, né? A importância de um exame de rastreio. Mas eu acho que a gente ainda tem muito trabalho a fazer, porque a gente ainda tem uma cobertura muito baixa de rastreio. Né? Então, dados de São Paulo é de 25% só de cobertura de rastreio. Então, 25%? 25% da população alvo. Então,
A gente tem 75% de pessoas que deveriam fazer o exame, que têm direito de fazer o exame, E que não estão vão. na faixa de idade de fazer o exame e não fazem o exame. Estão esperando o quê? Então, Estão esperando o quê, gente? E aí? então eu acho que a gente tem uma tarefa de casa aí de informar e de... Verdade. Então, pessoal, disponibilizar. olha, a doutora Fernanda está sempre disposta a nos ajudar. Eu quero agradecer de coração. Esse último programa passou mais rápido, não passou? Parece que nós tínhamos mais coisa para falar. Mas eu vou chamar ela de novo qualquer hora dessa. E eu te agradeço muito. Foi muito importante tudo que você falou. Deixou também o pessoal de casa um pouco mais tranquilo, né, sobre essa situação. Câncer realmente continua sendo um palavrão, mas a gente precisa ser forte e aprender que a gente pode sim, de mãos dadas, vencer isso. Doutora, vou deixar aí um minutinho você falando com o meu telespectador. Obrigada, então, pela oportunidade de estar vindo aqui falar sobre o tema, né? Acho que a gente vai vencer e vai fazer a tarefa de casa quanto mais a gente falar e quanto mais a gente desmistificar o diagnóstico, as pessoas vão tendo menos medo também, né? De correr atrás e de fazer os seus exames. Então, eu queria agradecer a oportunidade e colocar à disposição. Nós que agradecemos. E você aí de casa, não perca tempo não. Vai fazer seu exame, eu garanto que você não vai se arrepender. Até o próximo programa, gente. Até lá!